Então, colegas, voltando à aula. No vídeo anterior, nós tratamos dos fatos jurídicos naturais, que estão divididos entre ordinários e extraordinários. Agora, nós iremos dar início a entender os fatos jurídicos humanos, também chamados atos jurídicos em sentido amplo. Então, quando eu falo em ato, eu estou falando em uma situação que está, de algum modo, influenciada por um ser humano, por alguma pessoa. Então, vejamos, todo ato é um fato, mas nem todo fato é um ato, no sentido que nem todo fato está relacionado à conduta de alguma pessoa. Então, nós estamos falando daqueles fatos que tem alguma previsão legal. Então, os fatos jurídicos em sentido mais amplo, também chamados de atos jurídico em sentido amplo, em lato sensu, ele está atravessado por por uma situação, que de alguma forma é influenciada por um comportamento humano. Então, nós temos os atos jurídicos em sentido amplo, que pode ser tanto lícito, que está em conformidade com o que se espera, enfim, está em conformidade com o direito, com o ordenamento jurídico, e nós temos os atos jurídicos ilícitos, que de alguma forma, que a gente vai esclarecer, não está em conformidade com o direito. Então, o ato jurídico lícito, ele está dividido em três situações. Tanto ele pode ser um ato-fato jurídico, como nós temos aqui, que eu estou aqui já nesse primeiro slide, desse terceiro vídeo. Nós temos os negócios jurídicos, que é um tema de hoje, mas também vai ser abordado nas próximas aulas. E nós temos o ato jurídico em sentido estrito. Então, vejamos aqui, o ato-fato jurídico. Então, o ato-fato jurídico, ele é uma espécie do ato jurídico em sentido amplo, que de alguma forma tem relação com o comportamento do homem ou da mulher, dos seres humanos. Então, o ato-fato jurídico é aquele em que a hipótese de incidência pressupõe um ato humano, porém, os seus efeitos decorrem por conta da norma. Ou seja, existe uma norma que sustenta, que dá efeitos jurídicos àquela situação, pouco interessando se houve ou não vontade em sua prática. Por exemplo, uma pessoa está lá pescando no lago Serra da Mesa. E quando ele está pescando, ele encontra um objeto. Ele pesca um objeto. Aquele objeto, ele tem algum valor, e aquele objeto não lhe pertence. Ele foi pescar tentando encontrar peixes, em outros elementos, não encontrar um tesouro, não encontrar um objeto. Então, o ato-fato jurídico, ele não havia uma intenção, ele decorreu de um comportamento humano, porque não teria ocorrido se uma pessoa não tivesse encontrado, mas tratou-se de uma situação que tem uma incidência legal. Porque, veja, ele encontrou um objeto de valor. De quem vai ser esse objeto? Vai ser de quem achou ou daquela pessoa que perdeu? Então, observem que o ato-fato jurídico, ele envolve uma situação que tem incidência, que depende de um ato humano e que tem repercussão no mundo jurídico. Se não houvesse aquela pessoa lá no lago Serra da Mesa para encontrar, não seria um ato-fato jurídico. Então, vejam que são situações que envolvem elementos bipolares. Então, dependeu de um ato humano, mesmo que ele não tivesse a intenção de gerar essa situação. Então, por exemplo, fatos reais são os atos humanos que resultam consequências fáticas. Por exemplo, a pesca. A pesca em si.
Ou encontrar uma coisa perdida. O fato de uma pessoa, desculpa a expressão louca, pintar um quadro que tem um grande valor, né? Que tem um valor, materialmente falando, significativo. Então essa pessoa, mesmo contra... Veja, ela pintou lá, tá lá em uma situação, né, enfim, né, sobre a tutela do Estado, né, em um manicômio judicial, né, e ela pinta o quadro. E esse quadro é considerado de alta, né, de uma alta relevância. Então essa pessoa ela vai, né, adquirir propriedade sobre esse quadro, mesmo que ela não tivesse pensado que o ato de pintar um quadro ia gerar um produto tão valioso. Então, a criança que descobriu um tesouro enterrado, né, uma criança ou uma pessoa, então ela vai adquirir propriedade, mesmo que ela, veja, ela estava brincando, ou uma pessoa estava, enfim, num ato de, né, de cultivar algum produto, né, na natureza, e aí quando estava manejando o solo, encontrou um documento ou encontrou algo valioso. Então ele pode adquirir a propriedade desse documento ou desse bem valioso. Então esses fatos, eles podem ser, né, indenizativos. É o ato humano não contrário ao direito, então ele é lícito, da qual decorre prejuízo a um terceiro e ao dever, né, de indenizar. Então ele pode, nesse sentido, né, por exemplo, ele estava pescando, né, ou estava lá numa área, né, que havia minas, né, e essas minas explodem, né, tem explosivos. Então isso gera, né, um ato indenizatório, né, por mais que não houvesse a intenção. Veja, a pessoa deixou lá uma mina. Isso acontecia muito na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, né, porque havia muitas minas, né, muitos explosivos. Parece que acontece muito em regiões que houve guerras. Na Angola mesmo tem muitas pessoas que foram mutiladas porque estavam trabalhando, né, e no caso, quando estava lá trabalhando no solo, né, na área rural, explode uma mina, porque a Angola viveu muitos anos de guerra civil. Então, independente da vontade humana, isso gerou uma repercussão humana. Isso pode gerar efeitos indenizatórios. De quem? Né, o proprietário, né, o proprietário daquele imóvel, o Estado, porque não recolheu as minas. Então vejam que vocês, como futuros advogados, vão atuar nessas situações, possíveis situações. Tem regiões aqui no Brasil que pode acontecer a mesma situação, né, onde teve mineração, né, e mineração por muito tempo usou explosivos. Então esses explosivos atingindo alguém vai gerar uma repercussão no mundo do direito. Se a pessoa ela fica com sequelas, ela vai gerar um ato, né? Ele vai instaurar uma situação de pedido de aposentadoria por invalidez. Então o Estado, querendo ou não, vai ter que assumir essa responsabilidade, porque ela vai pagar uma aposentadoria por invalidez, caso seja constatado. Então o fato jurídico gera um efeito mesmo que não tenha sido à vontade. Veja, deixar uma mina não é vontade, só se a pessoa for realmente muito maldosa. Mais de uma certa... Veja, ela deixou uma mina lá para atingir alguém. Mas, no geral, isso não acontece, né? Tem lá um explosivo, né? Esse explosivo não foi desmontado. Repercutiu na vida de alguém. Então, o fato jurídico ele é praticado no exercício regular de um direito ou em um estado de necessidade, causando dano a patrimônio de terceiro, gerando o dever de indenizar. Então isso pode acontecer, né? Então nós temos também outras situações, que é os fatos caducificantes, né? Que são fatos jurídicos cujo efeito é a extinção de determinado direito por conta de uma decadência, né? Que a gente vai estudar esse conceito mais para o final dessa disciplina. Ou a ação que assegura uma prescrição, independente de ato ilícito ou verificação de elemento volitivo do seu titular. Por exemplo, o uso capião, né? O uso capião é o efeito do tempo sobre um determinado espaço. Uma pessoa, ela adquiriu o direito
de propriedade decorrente do tempo que ela se encontra em um determinado imóvel que não tenha sido, em nenhum momento que ela ficou nesse imóvel, questionado. Né? A gente chama no direito de posse mansa e pacífica. Né? Porque não houve questionamento, ela ficou lá. Né? Uma pessoa, ela ocupou um terreno, continuou nesse terreno, sem haver nenhum tipo de questionamento dos seus proprietários. Essa é a diferença entre direito de propriedade e o direito de posse. Então, essa pessoa, ela exerceu a posse sobre um imóvel sem haver questionamentos. Foi uma posse mansa e pacífica. Passados, né, no caso, o uso capião especial, que existem espécies. 5 anos, se ela não tem nenhum imóvel no seu nome, né, é um único imóvel que ela busca obter, ela vai adquirir esse imóvel. Então é um fato, que tem repercussão na vida de um terceiro. Quem é o terceiro? O proprietário, que vai perder esse imóvel. Ele vai perder esse imóvel porque ele não cuidou do imóvel, ele abandonou o imóvel. E o imóvel, ele precisa, uma propriedade, ela precisa cumprir uma função social. E essa função social está prevista na Constituição Federal. Né, que é um dever do proprietário dar uma função. Se ele não dá uma função a esse imóvel, e se esse imóvel ele é ocupado, né, e é tomado, né, por outra pessoa, isso vai repercutir na sua vida. Né? Então aqui vocês podem observar uma jurisprudência com mais calma quando eu mandar para vocês. Né? Então é uma situação extremamente interessante. Né? O fato jurídico. Existe uma vontade humana, mesmo que não seja intencional. Né? Veja, existe um elemento humano, mesmo que não seja intencional. Veja, a pessoa abandonou a propriedade, mas não que ela tenha intenção de deixar para outra. Veja, ela parou de usar. Ela parou de dar atenção para aquele imóvel. Ela não tem a intenção de perder o imóvel, mas vai perder. Se outra pessoa ocupar. Se um terceiro ocupar, né, cuidar do imóvel, dar um atendimento a esse imóvel, gerar riqueza nesse imóvel, isso vai gerar uma série de efeitos jurídicos. Então trata-se, né, de uma situação que tem efeito legal. Né? Por isso que é um fato jurídico. Um fato jurídico. Né? Então, o ato jurídico, né, voltando aqui, derivam necessariamente da atuação do ser humano e de sua exteriorização de vontade, produzindo efeitos reconhecidos pelo direito. O direito brasileiro, ele prevê o uso capião. O uso capião, ele está descrito, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas vejam bem, terras públicas, propriedades públicas, não estão passíveis de serem usucapidas. Então, se eu ocupar um terreno da prefeitura, do estado ou da União, mesmo que a União nenhum desses entes estatais tenham dado algum atendimento, tenha dado alguma serventia àquela propriedade, mesmo assim, o possuidor que passar 5 ou 10, 20, 30 anos não vai adquirir a propriedade, porque não está previsto no direito que uma pessoa vai adquirir a propriedade em uma terra pública. O Estado, ela pode vender, ela pode fazer o que ela quiser, mas um terceiro não pode adquirir pelo uso capião. Então observe que um ato jurídico de modo geral, e aqui eu não estou falando só do ato-fato, tem que ter um ato de vontade humana, exteriorização da vontade pretendida, consciência da sua exteriorização e obtenção permitida pela ordem jurídica. Né? Estamos aqui falando do ato jurídico lícito. Então observem, né, que nós temos, além do ato-fato jurídico, nós temos, que é o que eu acabei de descrever, né, que houve uma ação humana, mesmo que a vontade não esteja tão explícita, né? Então nós temos o ato-fato jurídico, né, que já foi esclarecido, e nós temos também outras espécies de atos jurídicos.
Lembrando, ato jurídico, em sentido amplo, é sinônimo de fato jurídico humano. Então, nós temos espécies. Eu falei do ato-fato jurídico e agora eu vou apresentar para vocês uma segunda espécie, estrito sensu. Ato, fato jurídico, estrito sensu. E aqui eu estou falando dos sentidos dentro do atos jurídicos lícitos, que estão de acordo com a lei. Então, o ato jurídico estrito sensu é o que gera consequências jurídicas previstas em lei, desejadas pelos interessados, mas sem qualquer regulamentação da autonomia privada. Ou seja, não se celebrou um contrato, né? Não há uma consequência jurídica nesse fato, né, nessa situação, que tem previsão legal, mas que não decorre de uma autonomia privada, como é o caso reconhecimento de paternidade. Veja, é um ato humano, até porque um ser humano não existiria se não houvesse, né, uma relação entre duas pessoas, mas o reconhecimento de paternidade, ela não decorre da autonomia da pessoa, do pai, por exemplo. Eu quero ser pai. Não. Vai haver uma ação de investigação. Essa ação de investigação, ela vai constatar ou não a relação biológica, né? A ligação genética entre a pessoa e o suposto pai, né? E aí, independente da autonomia, da vontade do pai, se for constatado que ele tem, né, que ele é genitor, então isso vai gerar efeitos jurídicos, né? E vai ter que haver uma mudança, por exemplo, na certidão de nascimento, mesmo se a pessoa já for maior, né? Mesmo se ela já tiver adquirido a maioridade, né? Vai haver vai ter que mudar o registro, né? O registro civil dessa pessoa. Ela vai passar a ser herdeira, né? Ela vai passar a ser herdeira. Então, mas já é mais velha. Não importa. Não importa. Não tem ligação afetiva. Não importa. É um fato jurídico, humano, estrito sensu falando, né? Porque gera consequências jurídicas. Independe da vontade do pai. Independe da vontade do pai querer reconhecer essa paternidade. Ele vai ter que assumir. Ele vai ter que aceitar que o seu nome vai estar lá na certidão de nascimento. No caso, independe da vontade do pai. Não estou falando da pessoa. Né? Não estou falando da pessoa. Não estou falando da pessoa que é filho. Né? Que descobre quem é seu pai. Né? E aí isso pode gerar, por exemplo, ação de alimentos. Se a pessoa entrar com ação de alimentos. Veja, o filho ou a filha que descobre que tem um pai pode ou não pode entrar com ação de alimentos, né? Se ele for um sujeito hipossuficiente. Uma vez que ele entre, independe da vontade do pai ou da mãe, vamos supor que seja uma ação, um reconhecimento de maternidade, isso acontece também, né? É porque geralmente acontece mais com homens, né? Paternidade. Nós temos no Brasil quase 3 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. É um problema social grave, né, que precisa ser resolvido. Então nós temos aí, né, um ato jurídico estrito sensu. A vontade humana é independente, independe da vontade humana. Houve ação humana. Né? Ninguém nasceu de uma relação... uma pessoa ela só existe porque houve uma relação sexual, né, que gerou aquela vida. Né? Essa relação pode ter sido com consentimento ou sem consentimento, que é o caso do estupro. Mas, de toda forma, né, gerou uma repercussão no mundo do direito. E nós temos, né, além do ato jurídico estrito sensu, então aqui é uma segunda espécie. Terceira espécie, negócio jurídico. Um ato regulamentador dos interesses privados. Um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, né? Um contrato de seguro.
Então, trata-se de um comportamento, de um fato humano, né, um fato jurídico humano, que tem regulamentação, né, que tem previsão legal e que dependeu da manifestação de vontade das partes. Houve uma autonomia privada. Mas vejam bem, pessoal, a gente vai esclarecer na aula da semana que vem. O ato jurídico, o negócio jurídico tem que envolver, por exemplo, agentes capazes. Um fato possível, um objeto lícito, que existe. Eu não posso celebrar um contrato de compra e venda de um terreno na Lua, porque é um ato inexistente. Não se vende terreno na Lua. Segundo, né, eu não posso celebrar um negócio jurídico, um contrato jurídico com uma criança. Uma criança, ela não tem capacidade, ela é um agente incapaz. Logo, esse negócio jurídico ele vai ser nulo. Então, observem, pessoal. Ato jurídico em sentido amplo, né, que é sinônimo de fato jurídico humano. Então, todo ato é um fato, mas nem todo fato é um ato. Então, nos atos jurídicos, ou seja, tem alguma coisa a ver com o ser humano, nós temos 3 espécies. Ato fato jurídico, que eu dei o exemplo do caso das pescas, ou achar um tesouro, ou um uso capião, né? São situações que são atos fatos jurídicos. Nós temos os atos jurídicos em sentido estrito, né? Que são atos que independem da vontade humana, mas que vai produzir efeitos jurídicos, porque envolveu uma ação humana, mas independe da vontade dessa pessoa, que é o caso do reconhecimento de paternidade. E nós temos a terceira espécie de atos jurídicos em sentido amplo, que são os negócios. São os negócios jurídicos, contratos, um casamento. Um casamento é um negócio jurídico, pessoal. Então vejam bem, e aqui eu estou falando dentro das situações lícitas, porque nós temos os atos jurídicos que são ilícitos, que eu vou falar ainda hoje. E assim a gente encerra esse terceiro vídeo.